Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta entrevista com a profissional Rafaela Freire. A Rafaela é cirurgiã bucomaxilofacial no Sistema Municipal de Saúde de Manaus, Sensa Manaus. É graduada em odontologia desde 2015, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital Geral de Cuiabá, implantodontista pela FUNORTE, mestre em ciências odontológicas pela Universidade Federal do Amazonas e atua no Sensa Manaus há pouco mais de um ano. Rafaela, muito obrigada pela participação. É quase um trava-línguas falar o seu currículo aqui. Espero que eu tenha falado certo. Por favor, se apresente para nós e muito obrigada pela participação mais uma vez. Oi, pessoal. Bom, então, como eu já fui apresentada, eu sou Rafaela, sou dentista, tenho 33 anos, sou dentista aí há quase 10 anos e ingressei nesse mundo dos concursos aí em 2021, né, que foi quando eu tive o edital lançado e consegui a aprovação e hoje sou uma dentista concursada pela prefeitura aqui da minha cidade. Bom, eu como especialista dessa área, né, o meu concurso é um concurso de 20 horas, então a gente tem que se dedicar ali 4 horas, por dia, né, 20 horas semanais, e a gente atua como a gente atua no município, a gente atua em atividades de média complexidade. Então eu trabalho no centro de especialidades odontológicas, né, e desenvolvo ali as minhas atividades, profissionais. Então eu faço cirurgias de sisos, faço consultas ambulatoriais, né, então são todos atendimentos de média complexidade que são pactuados com o Sistema Único de Saúde. Certo, Rafaela. E como que funciona essa carga horária, né, e o sistema de plantão, né? A gente sabe que médico tem um regime de plantão diferenciado de muitas outras profissões, né? Então, tem alguma diferença do que é praticado no mercado aí no Sensa Manaus? Explica pra gente. Na verdade, o cirurgião bucomaxilo, ele é dentista, né, e no meu caso, a gente não atua com modalidade de plantão, são atendimentos diários a nível ambulatorial, né, então são todos os dias ali com basicamente os mesmos atendimentos. Isso seria de segunda a sexta-feira ou também contempla os finais de De semana e feriados? Somente de segunda a sexta-feira. E aí a gente tem na nossa unidade, a gente funciona de manhã e pela tarde. Então, dependendo da sua lotação ali, você vai atuar de manhã ou à tarde. No meu caso é de manhã, então são todos os dias pela manhã. E, por exemplo, Rafa, são quantas horas por dia? São 4 horas por dia. 4 horas por dia, uma boa carga 4 horária, né, horas. ali de atendimento. Com certeza, o que permite com que a gente tenha ali outras atividades, então não tem uma dedicação exclusiva, né, nesse único trabalho, então a gente consegue aí ter tempo para, enfim, o resto do dia para ter outras atividades, inclusive eu desempenho outras atividades ao longo do meu dia. Muito bom. Rafa, e quais são as principais diferenças no exercício da profissão, né, no sistema público de saúde para o sistema particular? Existem diferenças de uma clínica normal para o Sensa Manaus? Bom, assim, aqui na prefeitura de Manaus, a gente tem um serviço muito bem estabelecido, a gente tem, uma parte física muito boa de trabalhar, materiais, assim, eu digo que na prática não tem tanta diferença assim, a gente atende ali basicamente da mesma forma que a gente executa um atendimento particular. É óbvio que tem as suas particularidades, né, tem aquela diferença de um serviço público para o privado. Mas, comparando, assim, de uma forma meio, uma forma prática, não existem tantas diferenças, a gente basicamente realiza ali as atividades da mesma forma, tá. Certo, Rafa, e quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no atendimento aos pacientes no Sistema Municipal de Saúde de Manaus? De uma forma geral, a gente tem algumas limitações com relação a ser um serviço público, né, mas ainda assim a gente, pelo menos eu posso falar por mim, pela minha especialidade, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho ali de uma forma muito tranquila e bem amparada, tanto pelas questões de quem me acompanha, desde o meu auxiliar, desde a recepção, né, até mesmo com relação a materiais, a instrumentais, assim, a gente tem uma boa estrutura para trabalhar, física, né, digamos assim. O que limita é a estrutura física, mas ainda assim a gente tem um bom ambiente de trabalho ainda assim. E o seu trabalho ele é muito importante para a sociedade, né? Qual que é a importância dele para a comunidade local, né? Na verdade, como que você vê o impacto do seu trabalho na saúde dos pacientes dessa comunidade? Tem alguma história assim que você tenha para compartilhar para gente que te emocionou, enfim, que chamou sua atenção, te marcou?
Aí eu digo que todo dia é uma emoção, né, de estar trabalhando ali, porque a gente lida com um público bem diferente, assim, né, são vários tipos de pessoas. Eu digo que até por mim mesma, antes de trabalhar onde eu trabalho, eu não sabia que o SUS proporcionava isso, né. Então, por exemplo, considerando que a gente atende ali pacientes que precisam da extração de sisos, então são pacientes que muitas vezes chegam com infecção, chegam com dor, né, então a gente poder ajudar dessa forma, pra mim, particularmente falando, é muito gratificante, né. Eu digo que eu gosto muito de trabalhar no SUS. Tem gente que nasceu com aquela vocação, acho que a minha é essa, trabalhar ali com o SUS, eu gosto bastante, me sinto muito realizada de trabalhar. Ah, eu podia citar aqui vários pacientes que passaram por mim, assim, que vira e mexe levam presentes, como forma de agradecimento pelo serviço que a gente presta. Existe uma cultura dos próprios pacientes, da gente em si, de ver que, ai, que vem do SUS, às vezes, assim, são aquelas longas filas, né, tudo demorado, tudo muito complicado. E não, a gente cada vez mais tem quebrado essa visão de que o SUS não funcionaria, que ele funciona se a gente, enquanto profissional ali, fazer ele funcionar da forma correta, né. Então, assim, eu sempre me esforço para ajudar bastante os pacientes. Então, eu tenho algumas histórias, assim, se eu for lembrar de uma especificamente, assim, eu vou demorar muito tempo falando, mas, assim, o carinho dos pacientes, assim, é sempre uma coisa muito bacana, porque a gente está fazendo uma coisa boa para a sociedade e eles sentem esse acolhimento e essa retribuição também. Isso é muito gratificante, né. E quando você, assim, quando você ainda era estudante, o que que te chamou a atenção e fez você olhar para essa possibilidade de exercer a sua profissão no sistema público de saúde? Como que foi isso? Na verdade, eu acho que a palavra concurso, ela está atrelada à estabilidade, né. Então eu acho que cada vez mais, especialmente pós-pandemia, é algo que muitos têm procurado, né. E como eu te falei, o nosso concurso é um concurso 20 horas, então ele dá bastante flexibilidade, eu não preciso viver em função do concurso, né. Eu consigo ali abranger a minha área de atuação profissional e trabalhar também em outras formas. Então, primeira coisa que vem é a estabilidade, né. Segundo que, de fato, eu gosto muito disso, mas, o que pesa bastante para que a gente opte por sentar e estudar para um concurso, de fato, é a estabilidade financeira que ela te proporciona a longo prazo. É isso mesmo, já que você falou então de estabilidade financeira, né, vamos falar dessa parte que é importante sim, né, que é sobre o salário. Explica pra gente como funciona a progressão na carreira, consequentemente essa progressão salarial, é de tempos em tempos que vocês têm momento, é via especializações, cursos, tempo de casa? Conta pra gente. Demanda o que para mim, o que conta bastante é o tempo, né. Para que eu tenha a minha primeira progressão, demora um tempinho aí. E aí também considerar, mestrado, doutorado, ou cursos na área, especializações na área. Como eu já entrei como especialista, eu já tenho essa barreira de progressão pela especialidade. Mas a gente pode adicionar mestrado, doutorado, que é uma boa gratificação aí, né, de aumento no salário. Eu sou 20 horas, mas existe a possibilidade de eu me tornar 40 horas, e aí a gente também tem um ajuste com relação ao nosso salário. Então, existe sim uma progressão. Na prefeitura em si, ela não é, e comparando com um concurso, por exemplo, policial, né, de dentista para polícia, por exemplo, é um pouco diferente, mas ainda assim a gente tem uma progressão aí boa, considerando assim a longo prazo, né, não a curto prazo, mas a longo prazo. Mas já o mestrado e o doutorado, eles já dão um bom up no seu salário. No meu caso, eu consigo fazer isso aqui, como eu já estou há 1 ano, eu consigo daqui mais 3 anos, uma progressão de salário por conta do mestrado, né. Então tem o fator tempo, mas que a longo prazo ele vai chegar, né, para você. E você poderia falar de valores pra gente, citar valores? Olha, eu te digo que a prefeitura de Manaus é uma das, se não a melhor, é uma das que melhor paga, né. Um salário hoje bruto, para quem acabou de começar 20 horas, está beirando ali os R$ 9.000. Então, considerando o seu tempo de trabalho com o que você recebe, é muito tranquilo. Acho que do que a gente tem aí de prefeitura e comparando com as outras prefeituras ao redor do Brasil, a gente tem um bom custo-benefício do nosso salário aqui em Manaus, sim. O profissional, ele é bem pago aqui para isso. E você comentou durante a sua resposta que você entrou diretamente como especialista. Existem diferenças dentro de um cargo? Por exemplo, é muito comum que em concursos públicos da área judiciária nós tenhamos o técnico e o analista, né? Na área da saúde também existem essas nivelações, essas diferenças para pessoas de nível médio, de nível superior, enfim, existe isso?
Existe na odontologia em si, a gente tem os cargos para os auxiliares de saúde bucal, né, que são quem nos auxilia ali nos procedimentos. Inclusive, nesse concurso da ciência, tiveram muitos dentistas que também prestaram concurso para auxiliares e passaram, inclusive, estão atuando ali como dentistas, na sua, né, fora dali, mas ali como auxiliares de saúde bucal. E a gente tem o clínico, o dentista clínico, que realiza assim, os procedimentos gerais, né? E os especialistas, e aí nisso a gente tem o especialista em cirurgia, o endo, a gente tem o protesista, e aí vai por especialidade, né, pelo que você faz na sua especialidade. Com relação aos salários, é a mesma coisa, tanto para o clínico quanto para o especialista. Mas a gente atua ali no meu caso, pela afinidade da minha especialidade, né, então só faço cirurgia, que é algo que eu já tenho afinidade, né, enfim, me especializei nisso e só faço aquilo ali na minha rotina. Entendi. Então a sua especialidade, ela também conta muito ali na hora de você ser encaminhado, né, para o exercício da sua função, dentro Exatamente. Eu tenho como eu sou especialista em cirurgia, eu basicamente vou fazer procedimentos relacionados à cirurgia, a minha especialidade, não faço nada fora disso. O que é muito bom, já que eu sou especialista na minha área, eu quero fazer o que eu mais sei fazer. No meu caso, que fui especialista, que passei para especialista em cirurgia, eu faço só cirurgia, fico no mundo da cirurgia. Mas quem fez endo, por exemplo, vai fazer só canal. Quem passou para prótese vai fazer só prótese. E aí, então você fica realmente na sua área de atuação, o que é muito bom. isso é muito importante, claro, porque também garante Sim, a qualidade, né, do serviço exato, à população, ao exatamente, paciente, ele vai estar, exato, mais assegurado na mão do profissional, né. exatamente. Muito bom, Rafa. Claro, agora com tudo que você falou, tenho certeza que desperta muita vontade de outros profissionais da área da saúde em serem concursados, né, em terem essa rotina, esses benefícios. Olhando então para o seu período de preparação, como que era a sua rotina de estudos? Eu falei logo aqui no início, né, você tem diversas graduações, mas o estudo para concurso público, ele também é muito específico, não é? Sim, é específico, você tem que conhecer a banca, como é que são as perguntas, quais são os principais assuntos que caem, tem que considerar quanto tempo você tem para estudar. Eu não tive tanto tempo assim, o concurso da Ciência é um concurso que ele foi anunciado por muito tempo, e já estava meio que desacreditado pelas pessoas, né. O último concurso tinha sido há muito tempo atrás, há muitos anos mesmo. Então eu falei: "Bom, quando o edital sair, eu começo a estudar", o que para muitos pode ser um erro, né, de você ali, estudar muito em cima. Mas quando o edital saiu, eu usei o tempo que eu tive para estudar. E eu trabalhava e estudava, então eu tive que adequar essa rotina. Era uma rotina flexível de trabalho, porque como eu sou autônoma como dentista, então eu conseguia ali administrar um pouco os meus horários, mas ainda assim era puxado, era bem puxado. Bom, e você estudou com estratégia concursos, né? Quais foram as ferramentas de estratégia que você mais utilizava e como que elas te ajudaram a conquistar essa aprovação? Sem dúvida, as professoras são maravilhosas, elas realmente sabem tudo, inclusive as revisões de véspera são, assim, indispensáveis, mas para mim, o diferencial do estratégia, falando de concursos na área da saúde, especificamente em odontologia, são os PDFs. São os mais completos que existem. Eu tenho uma como prática desde sempre de estudar, de pegar o livro. Então, pegar o livro, fazer meus próprios resumos, mas com o PDF do Estratégia, a gente pula essa etapa, porque de fato é muito completo. Então, a gente não precisa ter aquele bando de livro, porque já está tudo muito bem resumido ali, muito bem direcionado. E de fato o que está ali é o que cai. Então, os PDFs são, sem dúvida, um diferencial muito grande. E eu imagino que nesse período de preparação, Rafa, você tenha feito outros concursos públicos, né? Eu gostaria que você desse para nós um panorama de como está a oferta de vagas da sua área de dentista no serviço público no geral. Assim, você encontrava dificuldade, talvez uma certa escassez, ou você percebeu que teve um aumento na oferta, né, de vagas? Porque diferentemente de concursos para a área judiciária, novamente dando aqui de exemplo, o INSS, que tem milhares de vagas, as áreas específicas da área da saúde não são tão numerosas assim. Então como que você tem visto o mercado de concursos públicos para sua área? Olha, especificamente pós-pandemia, a gente teve um salto muito grande, principalmente após o meu concurso. Após esse concurso da Ciência, tiveram vários concursos. Esse ano, inclusive, de 2024, é o concurso, é o ano dos concursos estaduais, então vão ter muitos concursos, já estão rolando muitos concursos estaduais, e até o final do ano tem muitos aí.
Ano passado foi o concurso das polícias, porque na minha área teve concurso da polícia no Brasil inteiro, então ele realmente teve uma demanda muito grande. Teve concurso para o TRT aqui em Manaus, abriu agora para o TSE, então, assim, muitos concursos estão rolando e eu acho que a previsão é que até o ano que vem a gente tenha mais concursos ainda, então aproveitar essa leve, porque a gente sabe que concursos na área da saúde, eles realmente são mais escassos, demoram para surgir, então a gente tem que aproveitar as oportunidades enquanto elas estão rolando aí. E esse ano, 2025, eu acredito que a gente tenha bastante concurso rolando. Muito bom, e você deu uma outra observação importante, né, você falou de TRT, TSE, polícia. Quem não conhece muito fala: "Mas ué, como é que assim, TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, precisando de dentista". Então é comum, Rafa, que tenha necessidade desse tipo de profissional nesses outros cargos? Porque aqui a gente está falando de Ciência Manaus, né, com o sistema de saúde, então Uhum, isso é óbvio, mas tem sim. também em outros órgãos o dentista? Sim, a gente tem sim, tem nos tribunais. É obviamente que as vagas são escassas, não são muitas vagas, mas assim, o que eu digo é que a gente só precisa de uma vaga. E uma informação importante é que, na área da saúde, a gente pode acumular 2 cargos, desde que a gente não tenha compatibilidade, de horários. Então eu consigo ter 2 cargos, por exemplo, eu consigo ter um cargo no município e no estado, então eu consigo conciliar. Consigo ter um cargo no município e no tribunal, por exemplo, então a gente consegue administrar esses 2 cargos públicos sim, né. Então, e existe essa demanda sim, a gente tem um profissional, tem um médico lá no tribunal, tem um dentista, tem outros profissionais também, então são vagas escassas, mas existem essas vagas para serem preenchidas, né. Então é aproveitar essas oportunidades aí que estão surgindo sim. Nossa, e muito interessante. Inclusive, eu não parei de estudar ainda, eu continuo estudando para outros concursos. Que maravilhoso! E isso que você falou, né, da possibilidade de conciliar 2 cargos em órgãos diferentes, Sim. que em outras áreas isso não é possível, mas na área da saúde é possível, isso eu não sabia. Exatamente, a gente consegue acumular. Então hoje o meu foco é um concurso, estadual, que a gente vai ter concurso para o estado aqui, e vagas para dentistas estão prometidas, né. Tivemos o concurso da EBSER que eu também fiz, também utilizei a estratégia como base dos meus estudos. Fiquei em quarto lugar, né, no concurso da EBSER, e também estou me preparando para o TSE, que aqui para o Amazonas teve a vaga e depois tiraram, mas ainda assim eu penso fazer em algum outro lugar do Brasil para concorrer a uma vaga para o tribunal, que é um concurso para dentista excelente, com salário excelente. Maravilhoso, Rafa, o TSE vem aí prometendo muito e prometendo para dentista também, coisa que eu não sabia. Muito bom. Uhum, E eu tenho aqui uma informação que a prefeitura de Manaus prorrogou por mais 2 anos a validade desse concurso que você prestou, né, Ciência Manaus, uhum. cadastro de reserva de médicos, por exemplo. Mas eu estou usando isso aqui de contexto, porque eu quero saber o seguinte, né, para estes profissionais que irão entrar, que serão chamados, não sei se vão chamar outros dentistas também, o que que o órgão espera desses profissionais, né, qual que é a expectativa, o que que você está achando também de trabalhar, nessa instituição? É sempre importante, a demanda ela é muito grande, nunca acaba, os pacientes nunca acabam. Sempre tem paciente para ser atendido, sempre tem unidades básicas novas surgindo. E uma coisa importante é que quando as pessoas olham o concurso, aí pensam assim: "Ah, mas isso é cadastro de reserva". Mas é que a tendência hoje é de colocar concursos com cadastro de reserva, mas que de fato, existe a necessidade dos profissionais. Então, se você ficar bem colocado, a chance de que você seja chamado ela é muito grande. Então, mesmo que seja cadastro de reserva, a aproveitar essas oportunidades. A gente já tem uma informação aqui dos bastidores que vão chamar mais 45 dentistas e que já estão fora da lista de aprovados, né, estão no cadastro de reserva. Então, para mostrar que, de fato, existe a necessidade e os profissionais deles vão ser chamados sim, né. Então ter aquela expectativa de que, mesmo que não possa ser em primeiro lugar ou, enfim, nos primeiros lugares, mas que a possibilidade de ser chamado, ela realmente existe, né, e aí vão ser chamados. Sim, inclusive, especialmente nas áreas de saúde, que tem poucas vagas, existe lá a possibilidade do cadastro reserva e o aluno fala: "Ah, mas não vai dar para mim, não vou me dedicar, eu não estou pronto, vou ficar fora das vagas". Mas isso que você trouxe para a gente, cadastro de reserva, é muito importante, né, porque o órgão acaba chamando, né. Com certeza, a demanda existindo, eles vão chamar. E como o concurso para dentista, por exemplo, é algo que não tem com muita frequência, né, quando tem, eles realmente prometem, eles chamam além do número de vagas que estão previstas no edital.
Então, assim, a ideia é você se preparar para você ficar dentro do número de vagas ou o mais bem posicionado possível, que as suas chances, elas de fato, elas aumentam. Tem colegas aí que depois de anos são chamados, assim, e depois dos 4 anos, inclusive, do concurso, da vigência do concurso, são chamados. Então, é se garantindo uma boa colocação que uma hora essa oportunidade ela vai pintar para você. Muito bom. Bom, para a gente finalizar, gostaria de saber as recompensas e também as realizações da carreira, até para motivar também quem está nesse caminho para conquistar uma vaga futuramente. Olha, é difícil, às vezes a gente tem que arranjar uma motivação ali, sabe Deus da onde para continuar estudando. Confesso que eu, particularmente, depois que eu já fui aprovada, para voltar é mais difícil, porque hoje minha rotina ela é mais puxada. Mas como eu falei, você tem que ter em mente quais são os seus objetivos, ter estabilidade, ter as suas, eu não digo regalias, mas algumas vantagens de trabalhar no serviço público, né? Com relação a férias, com relação a salário, com relação ao 13º. Ó, eu te digo que eu particularmente tive um problema de saúde no começo do ano que eu precisei me ausentar do trabalho, né, e a gente tem essa proteção do nosso trabalho, né, que é o por motivo de doença, de você se afastar do seu trabalho, né, então são coisas que a gente tem que considerar. Então acho que isso é o que a carreira pública te proporciona em qualquer área, né, em qualquer ambiente. E depois que você entra, você começa a querer uma coisa melhor, né. Então eu já entrei, agora eu quero uma coisa melhor. Um concurso estilo tribunal, que tem um salário bem maior, bem mais atrativo, com vantagens ainda melhores do que a da prefeitura, né, e trilhar ali o seu caminho profissional da melhor forma possível. Então, eu me considero eu sou uma defensora de concurso público, então eu sou dessa linha mesmo de raciocínio. E eu sempre indico e estimulo os colegas também a seguirem essa mesma área. E isso que você comentou é muito interessante, né? Porque numa clínica particular, eu imagino que não tenha muito dessa possibilidade, né? Ficou doente, uma parte ali da sua renda ela vai ficar comprometida, porque você parou de fazer os atendimentos, né? Exatamente. E no concurso público, independente do que aconteça, você consegue ali o respaldo legal para se ausentar quando há necessidade, não trabalhar se houver necessidade, né, e o seu amparo está ali e você continua com o seu salário ali sem ser, né, sem mexer. Então a sua renda tem uma estabilidade, que a gente cai, né, na estabilidade financeira, a médio e a longo prazo. Muito bem, Rafaela, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui por ter explicado melhor para a gente, né, ter dado essa visão do que é ser um dentista no sistema público de saúde e sobre esse processo do concurso público. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras entrevistas com os nossos profissionais de diversos órgãos, é só navegar aqui na nossa playlist. Muito obrigada e até mais.